Então, tem pacientes que a gente precisa entender o que está acontecendo e tratar diretamente essa causa do cabelo, tá? Então, em casos que a gente tem perda de peso, infecções, às vezes pacientes em déficits nutricionais, né, pacientes que se alimentam com restrições, né, de alguns tipos de alimentos, podem ter essa questão de queda de cabelo volumosa, que a gente chama de eflúvio telógeno. Na maioria das vezes, gente, quando está associada à gestação, trauma, pós-cirúrgico, né, e não tem nenhuma deficiência de nenhum nutriente, não tem nenhuma outra alteração por trás desse flúvio, né, de base, de déficit nutricional, isso vai ter uma melhora espontânea. Mais ou menos depois de 4 ou 5 meses, aí esse cabelo vai recuperar espontaneamente, tá? Então, às vezes, o que acontece é que a gente fica desesperado com aquele cabelo caindo, a gente faz o quê? Vai na farmácia e compra gominhas, e compra cápsulas, e compra coisas, vitaminas múltiplas para queda de cabelo, achando que a gente vai resolver. Bom, em algumas situações, como eu falei para vocês, essa queda pode ter relação com déficit de vitaminas, sim, tá? Então, déficit das vitaminas, como eu já falei para vocês, isso pode acontecer, tanto deficiência, por exemplo, de vitamina D, pode ter uma relação com eflúvio, a gente pode ter uma deficiência de B12, a gente pode ter uma deficiência de zinco, a gente pode ter deficiência de algumas substâncias que vão refletir na queda de cabelo. Mas para eu saber isto, eu tenho que dosar, então eu tenho que fazer exames para avaliar essa queda de cabelo, então não adianta comprar gominha. E a notícia triste, gente, é que a gominha, por mais que falam lá que tem vitaminas, a quantidade de vitamina que contém nessas gominhas geralmente não é suficiente para repor quando esse paciente tem deficiência. Então, assim, às vezes a gente compra um produto caro, toma aquilo e não vai ter uma quantidade suficiente, a gente não vai conseguir resolver a situação. Então, precisa saber exatamente o que está faltando e o médico vai avaliar, o dermatologista, e vai repor a quantidade necessária desse nutriente. Então, assim, não adianta tomar coisas desesperadamente aí, sem saber exatamente a causa, tá bom? Se for relacionado à gestação, alguma coisa, uma cirurgia, uma infecção, na maioria das vezes vai melhorar espontaneamente, vocês não precisam tomar nada, tá? Mas a gente precisa fazer essa investigação para ver se tem algo associado, alguma deficiência nutricional que precisa ser reposta e ajude nesse controle desse eflúvio, tá? Fora isso, claro, existem alguns tratamentos que a gente realiza em consultório, né? Então, injeção de medicações, tratamentos a laser, entrega de ativos, luzes também que têm ação anti-inflamatória, que ajudam a minimizar essa queda, que ajudam a recuperar esse fio. Existem tratamentos que em casos específicos a gente pode utilizar para encurtar, digamos, um pouco esse período do eflúvio.